O poeta inglês William Wordsworth, que é um poeta que representa, é o principal poeta que representa o romantismo inglês, ele tem como um dos seus escritos mais famosos um poema que é conhecido por O Arco-Íris, The Rainbow, que ele compôs em 1802. E nesse poema, que inclusive já foi atribuído a Freud, um verso desse poema já foi atribuído a Freud, Wordsworth escreve o seguinte: meu coração salta quando eu vejo o arco-íris no céu. Assim era quando minha vida começou. Assim é agora que sou homem. Assim seja quando eu envelhecer ou me deixe morrer. A criança é o pai do homem. E esse é o verso que interessa. A criança é o pai do homem. Então, Wordsworth diz que uma alegria que ele sente agora, ele sentia também quando ele era uma criança, quando ele era um menino. E ele quer que essa mesma alegria ainda exista quando ele envelhecer. Então esse desejo, né, de que essa alegria antiga, essa alegria do passado, que há hoje também, que ela se estenda até o futuro, faz com que ele diga que a criança é o pai do homem. Porque a criança deu para o homem essa alegria, ou deu para o homem essa sensibilidade. E isso é tão caro para ele que ele diz, se não for assim, se eu não for mais capaz de sentir essa alegria, de ter essa sensibilidade, me deixe morrer. A criança é o pai do homem. E não é casual que esse verso tenha sido atribuído a Freud, porque a base, ou o fundamento, né, o amplo fundamento teórico do Freud traz justamente essa ideia de que a constituição da mente humana ela é formada ali na infância. Então, por isso que para Freud a infância era tão importante. Estudar, compreender os impulsos infantis era algo muito importante, porque ali ia se formar, se dá a estrutura do indivíduo, e isso ia acompanhar o indivíduo para o resto da vida dele. E isso é uma das principais, vamos chamar assim, lições da psicanálise. Hoje, pesquisas mais modernas vão também observar isso, ou seja, para fora da psicanálise, para além da psicanálise, vão constatar isso também, como que as experiências infantis marcam a vida do indivíduo. Então, a criança é o pai do homem. E com esse verso, eu quero que você já pense nesse tipo de relação da infância com a vida adulta, do passado com o presente, e eu já quero inserir mais uma relação que vai ser importante para a nossa conversa, que é aquela entre o animal e o humano. E quando eu digo animal e humano, estou pensando, é claro, no processo da evolução, né, de como que a evolução da vida, especialmente da vida animal, chegou ao ponto, né, ela foi a tal ponto evoluída que trouxe, ou que levou a existência da vida ao surgimento do homem. Então, passado, presente ou futuro, criança, adulto, animal, homem. São essas relações que o verso de Wordsworth oferece para nós como uma síntese, né? Como uma figura síntese. E de que forma, então, que essa relação entre a criança e o adulto acontece em Freud? Eu, então, examino essa relação pensando nela ocorrendo dentro do fenômeno da moral e da moralidade. E é bom dizer nesse ponto que se pode perceber que no século XIX, né, no passado, e isso acontece também hoje, mas na cultura dos países mais desenvolvidos, que tem uma grande produção científica e literária, houve uma preocupação muito intensa em entender a moral. E eu digo isso porque a gente pode observar ou sabe que isso não é tanto uma discussão nossa, né, aqui no Brasil. No Brasil não há pessoas que são reconhecidas porque pensam de maneira específica sobre o problema da moral, ou a questão da moral e a questão da moralidade. E esse cientista, esse autor tão interessante, Freud, tão polêmico também, tão surpreendente, ele também se dedicou à questão da moralidade.
E não frequentemente ele é pensado dessa maneira. Se percebe isso. Pensa-se em Freud e a sexualidade, por exemplo. Como Freud diria, e a psicossexualidade. Mas também ele lidou, ele tinha atenção para a questão da moralidade e da moral. Isso, pode-se dizer, também compunha o centro das suas preocupações, né? E é isso que eu quero justamente especificar, mostrar de maneira mais específica nessa conversa de hoje. Então, o primeiro ponto importante nesse particular é a concepção de moral para Freud, que significava um ato de renúncia. Moral ou moralidade é uma capacidade de renunciar, e renunciar ao interesse próprio, renunciar àquilo que nós podemos chamar, sem nenhuma intenção moralista ou pejorativa, de egoísmo. O egoísmo é uma atenção e um esforço que o indivíduo tem de cuidar dos seus próprios interesses. É apenas isso. Sem egoísmo a gente não vive. Quando eu tenho fome e me preocupo em comer, e naquele momento nada é mais importante senão comer, então eu sou guiado não apenas pela necessidade fisiológica, mas o meu egoísmo faz com que eu afaste tudo e não deixe nada se interpor entre mim e a satisfação dessa necessidade. Então essa atenção e essa atenção, esse planejamento e essa proteção da satisfação dessa necessidade, isso é um ato egoísta. E está tudo bem. Assim deve ser, inclusive. Então a renúncia é justamente o afastamento desse impulso egoísta para se dedicar ao interesse alheio, ao interesse de outro. E isso é um âmago, é o sentido da moralidade, ou daquilo que numa visão mais ampla é a moral. E Freud também explicava a moralidade. Ele explica a moralidade. Então ele vai dizer que há uma coisa chamada moralidade, chamada moral, que ele também chama de senso ético, que começa num determinado momento. E Freud faz justamente uma inversão, né? Ele vai dizer, bem, se entende que a renúncia acontece, ou seja, esse ato moral acontece porque as pessoas têm um senso ético. Então, primeiro se desenvolve o senso ético e depois torna-se capaz de renunciar aos impulsos, aos instintos, etc. Freud vai dizer, não é isso. Então esse é o primeiro ponto, é o segundo ponto importante aí, essa inversão. Então primeiro acontece uma renúncia básica de instintos. Então precisa acontecer isso no momento que seria um momento original. Qual é o primeiro grande momento do desenvolvimento de uma criança? Então está aí a criança que depois vai ser o pai do homem. Então o pai do homem, o pai da mulher, obviamente, né? Se quiser a mãe da mulher e o pai do homem, isso não importa muito. O fato é que a criança ela vai condicionar o adulto, vamos pensar dessa maneira. Então o primeiro momento importante, do ponto de vista então da moralidade, da formação do senso ético, é que ele começa, o senso ético só vai existir porque existe uma renúncia instintiva ou pulsional, de paixões original, que é o que eu expliquei bastante na primeira exposição sobre Freud e a moral, falando sobre o complexo de Édipo. O que eu não posso repetir agora, você pode buscar essa primeira transmissão, mas o fato é que por esse complexo de Édipo, a criança desiste, né, de realizar, de vivenciar essa paixão, esse desejo pelo pai ou pela mãe, e é essa desistência que acontece, que é a renúncia do instinto, e quando se desiste dessa paixão, esse objeto que é desejado, ele é introjetado. Ele deixa de existir como um objeto, vamos chamar assim, de amor, de paixão, e entra na mente da criança e se torna um modelo. Então ele se torna uma espécie de um ideal. A criança não mais deseja no sentido instintivo, no sentido da paixão, no sentido do amor, ou até mesmo da sexualidade, e esse objeto fica na mente dela como sendo um objeto ideal. E esse objeto ideal, que é o ideal do ego, que é também chamado de ideal do ego, depois em outro momento chamado de um superego, e ele se torna então uma instância de autoridade que surge na mente individual, no caso na mente infantil.
E aí começa o senso ético. Então a desistência dessa paixão pelos genitores dá para a criança uma idealização. Esse genitor se torna um ser idealizado. E aí surge então a relação da mente infantil com a autoridade. E aí surge a autoridade, a propriedade da autoridade na mente individual, que vai fazer com que essa criança daí para frente se submeta a uma coisa maior que ela. E essa autoridade que surge na criança passa a ser relacionada a outras autoridades na vida da criança. O professor, a ligação que a criança estabelece com o professor vem da interiorização dessa autoridade dos genitores que está dentro dela, é o que se chama então de uma transferência. A criança transfere a relação emocional que ela tem com essa autoridade que está dentro dela para esse professor, transfere isso para um líder ideológico, para um líder político, né? Tanto faz isso. Pode transferir isso também para uma outra figura ideal, que pode ser até mesmo um artista pop. Isso não faz diferença. A questão é que qualquer figura que seja uma figura que exerça alguma influência e que gere uma espécie de uma submissão, essa é uma figura que vai ser chamada de uma figura de autoridade ou uma figura ideal. E que depois isso também se despersonaliza e a criança também estabelece vínculos com ideias, com regras também. E esse vínculo também está baseado nessa autoridade que vem da autoridade paterna. Então aí começou o senso ético para Freud. Né? Começou nessa renúncia, primeira renúncia instintiva. Esse é o primeiro momento em que a criança, dotada de uma porção de impulsos, de uma porção de fantasias, é o primeiro momento em que ela renuncia a instintos e sugere um senso ético, e isso se torna a instância que, como Freud dizia, discutindo com críticos, essa é a instância mais elevada dentro da mente humana, porque é a instância das coisas ideais. É por essa instância que o indivíduo pode enxergar a própria humanidade, pode enxergar o bem, pode enxergar o correto, pode enxergar o virtuoso, pode ter a percepção dessas coisas. Então é nessa instância que está a moralidade, né, não mais apenas como a mera renúncia, ou apenas a renúncia instintiva, a renúncia dos desejos ou do egoísmo, mas a moralidade como uma instância que enxerga um ideal humano, por exemplo. Então, está aí, né, a moralidade, a instância moral e a moralidade para Freud, que ele chama então de um superego. Então pronto, esse é tanto o mecanismo como a estrutura da moralidade para Freud. Para Freud, isso passa a funcionar na mente humana como essa capacidade de renunciar a instintos, mas também é isso que torna o ser humano um ser civilizado. É por aí que vem a civilidade do ser humano. E aí começa, aí se vê, melhor dizendo, uma parte complexa, e eu já quero anunciar uma parte problemática na concepção do Freud. Então Freud quer dizer o seguinte, que o aspecto da natureza humana, esse aspecto pulsional, ele precisa de ser restringido, ele precisa de ser limitado, porque ele está em conflito com uma outra instância que é mais elevada. Então, nessa estrutura que eu desenhei para você, o que se tem nela, na verdade, é um conflito. Então, Freud, que via o ser humano como um animal humano, é assim que Freud chamava um animal humano, muito acertadamente, devo dizer, esse animal humano é um animal, por ser animal, ele é imbuído de paixões, de impulsos, que em algum momento se chama também de instinto de preservação, que é esse egoísmo. Então isso precisa de ser disciplinado, precisa de ser limitado para que os indivíduos possam viver em sociedade, para que possa surgir uma civilização, para que possa ser praticada ou internalizada uma civilidade, para que haja uma cultura no sentido de uma ordem, propriamente para que haja uma sociedade. Então isso está em tensão, de modo que a cultura ela acaba por ser vista como sendo uma espécie de uma violência contra esse aspecto pulsional do indivíduo. Então é conflito. Quando se fala em moralidade, quando se pensa em moralidade em Freud, se fala de um conflito, de uma tensão.
Então, moralidade, e do lado da moralidade, a cultura, a sociedade e a civilização está em tensão está em conflito com a natureza, com o lado animal do homem. Então, esse é um aspecto muito específico da visão de Freud. Então, é como se Freud estivesse dizendo que a moral ela é instaurada na história. Eu estou aqui me limitando para não estender muito essa concepção de Freud, mas ele não apenas pensa a formação dessa moral no indivíduo, mas ele também pensa a formação, o surgimento dessa moral e moralidade numa situação propriamente histórica. Está lá num texto chamado Totem e Tabu. Eu vou deixar isso de fora, até porque é o lado mais fraco da explicação de Freud. Ele fantasia isso aí. E por falar em fantasia, em uma especulação, eu chego a um outro ponto que é muito importante em Freud e é também pouco percebido, pouco notado e pouco tratado. Freud diz que há um momento decisivo na evolução humana para o surgimento da civilização. Então eu estou deixando de contar a história que ele imagina nesse texto Totem e Tabu e vou abordar isso de uma outra maneira, que é algo que surge de uma maneira muito residual lá no texto do Freud. Então ele vai dizer o seguinte: quando o homem atinge a postura ereta, ou seja, quando ele se torna um bípede, quando ele anda sobre os dois pés, isso é um momento decisivo para o surgimento, para a formação da civilização. Então Freud imagina que num certo momento aquele ser que se transformaria no homem, que evoluiria para uma forma de ser humano, eu estou falando homem, mas estou falando de ser humano, na verdade, esse ser humano derivaria dessa outra espécie que antes andava sobre os 4 apoios, andava de 4. De modo que a genitália estava escondida. Quando há a assunção dessa posição ereta, quando ele assume essa posição ereta, os órgãos genitais se tornam visíveis e isso passa a significar uma excitação sexual permanente entre os sexos. Então essa excitação permanente vai gerar mais aproximação e aí começa-se um momento onde a prática sexual se torna mais intensa e também vai gerar mais proximidade. E aí começa-se uma formação que se chama de família. Então, é claro, é a partir dessa formação, da constituição dessa família, que vai acontecer, como Freud imagina, o complexo de Édipo, e aí todo aquele processo sobre o qual eu falei, de renúncia das pulsões dentro do núcleo familiar, para que surja uma autoridade que restringe essas pulsões. Então, a pulsão sexual fica entre o casal apenas, a criança guarda a pulsão para ela e por isso ela internaliza essas autoridades, essas figuras de autoridade. E aí Freud diz uma coisa importante, é isso que interessa, quando ele fala sobre a postura ereta. Ele quer dizer o seguinte: então é importante verificar, estudar como é isso, como que se dá essa situação da sexualidade com a postura ereta junto a espécies ou nas espécies que são mais próximas do homem. Então Freud percebe que tem alguma coisa importante em conhecer o que se passa nas espécies próximas ao homem, nos outros primatas e especialmente nos símios. E nesse momento eu faço então uma virada aqui na minha exposição, onde eu quero justamente apresentar o limite da moralidade, da visão de moralidade em Freud. Porque é justamente essa percepção de Freud que ele próprio não aprofunda e isso vai fazer uma grande diferença então no entendimento da moral. Então eu falei de primatas, falei de símios, então vale a pena fazer um pequeno esclarecimento. É legal que você saiba que existe uma diferença entre macacos e símios. Então pensem em macacos, né, esse macaco que você imaginou aí, mas coloque um rabo nele. Quando você pensa no macaco com rabo, você está pensando em macaco. Quando você pensa em macaco sem rabo, você está pensando em símios. Chimpanzés, bonobos, orangotangos,
esses são símios. Gorilas, esses são aquilo que a gente pensa em macaco, esses são os animais que estão mais próximos de nós. Então, no avançar da ciência, primatologistas estudaram a fundo essas espécies e passaram a gerar informações empíricas, dados empíricos, dados de observação sobre o comportamento desses animais. Então, muita coisa que Freud pensou, ele estava fazendo especulações. Então, quando ele fala sobre essa assunção dessa postura ereta, como isso interferiu na sexualidade, como isso então gera um grupo familiar e depois uma civilização, ele estava imaginando isso, na sua belíssima imaginação, ele estava imaginando essas coisas. Mas a ciência empírica, dedicada ao estudo dos primatas, passou a revelar coisas muito, muito interessantes. Então vamos ver aí alguns desses resultados, né? Quando eu digo isso, eu já penso em mais um detalhe da argumentação de Freud. Certa vez Freud trocou cartas com Einstein. E Einstein pergunta para Freud, por que a guerra? Então, isso ocorreu lá no século XX, década de 30, se eu não me engano, foi essa troca de cartas. Se eu estiver errado, eu vou fazer uma errata depois nesse vídeo. O ponto é que há essa pergunta de Einstein para Freud, Freud faz toda a discussão dele sobre os impulsos, sobre esses instintos, sobre o instinto de morte que ele fala, sobre essa agressividade do ser humano. E ele diz uma coisa ao final da carta importante que revela esse pensamento dele. Para a gente lidar com a guerra, a gente precisa de incrementar a educação dos princípios da civilização. Para ser mais específico, Freud dizia, a gente precisa difundir o ensino científico. É isso que vai gerar o esclarecimento para as pessoas, um aumento de racionalidade, e isso vai dar condição para elas de renunciarem aos seus instintos. A pesquisa sobre primatas vai dizer uma outra coisa. É justamente pela experiência da agressividade, ou seja, foi fazendo guerra no passado, que essas espécies de símios, que são praticantes de violência, especialmente os chimpanzés, mas e depois também os grupamentos humanos primitivos, foi fazendo guerra que eles criaram um senso de unidade maior. Então, a experiência de guerra gerou um senso de fraternidade, de irmandade. Há sociólogos que também vão nessa linha. Então, a experiência primitiva de agressividade gerava unidade porque tinha que batalhar com outros grupos. Então, por isso que essa violência também foi a forja para também o senso de moralidade. Porque o que está no senso de moralidade primitivo é eu renunciar a favor de um semelhante. Então eu vou abandonar meus interesses a favor, né, da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus correligionários, e pronto, eu paro por aí. E até em função, né, a partir do exemplo que eu estou discutindo, vou abandonar os meus impulsos em função dos meus companheiros, dos meus guerreiros companheiros de batalha. Porque isso nos une mais e nos fortalece para a gente, então, ir contra o inimigo. Então essa é uma primeira inversão que a pesquisa empírica pôde mostrar em relação a Freud, né? Porque essa pesquisa empírica já está indicando o seguinte: a moralidade ela sai dos impulsos humanos, ela não surge contra os impulsos humanos. Então a situação da guerra mostra isso, né? A situação da agressividade que é organizada entre iguais, ela mostra isso, porque esses iguais agressivos, eles não vão ser agressivos entre si, eles vão ser agressivos em relação ao diferente. Então isso é uma moralidade primitiva, que já está lá nesses animais parecidos conosco. Mas há uma coisa ainda mais fundamental que está nesses animais parecidos conosco, que é o fato de que esses animais parecidos conosco, eles são mamíferos. E neste ponto, pode-se estender essa análise, esse conhecimento, para outras espécies, para golfinhos, para elefantes, por exemplo, para lobos também.
Então, quando se fala em mamíferos, e eu exemplifico dessa maneira esses mamíferos, se indica com isso os mamíferos sociais, os animais sociais. E por isso toda essa conversa, neste caso, ela está saindo de um sociólogo, né, porque essa compreensão da socialidade ou da sociabilidade ela é muito importante. E, portanto, deve-se considerar esse aspecto de animais sociais porque é o que nós somos. Então, todo o início da conversa tem que ser esse. Nós somos, como tais, uma espécie social. Nós somos animais sociais. Nós nunca estivemos isolados. E o problema de outras análises da moralidade é que elas pensam isso, que houve um momento em que os exemplares da espécie humana, as pessoas, os indivíduos, eles fizeram um dia um acordo. Eles instauraram voluntariamente, racionalmente a sociedade e nunca foi assim. Não há nenhuma evidência empírica de que algum dia tenha sido assim. E Freud então está seguindo nessa linha. Ele pensa que existe uma espécie de uma origem dessa coisa chamada, que ele chama de civilização, que pode ser cultura, que seja vida social. Então, mamíferos sociais. E por que são mamíferos? E aí que chega o ponto onde a pesquisa empírica avança em Freud e mostra os limites de Freud. Por que somos mamíferos, nós precisamos de cuidar. Por que somos mamíferos, precisamos de nos ocupar com o outro. Então pensemos no casal parental, ele precisa se ocupar com a cria, ele precisa se ocupar com os filhotes choram, os filhotes exigem a atenção dos pais, mobiliza os pais. De modo que esse contato emocional, que num primeiro momento vai se chamar exatamente de um contágio emocional. Então aquela emoção, ela me mobiliza. Isso é o que acontece no primeiro momento. No segundo momento, aquela situação, aquele contato emocional, ele não só me mobiliza, mas eu agora me preocupo. Eu quero fazer alguma coisa por esse ser que está mostrando uma necessidade. Eu consigo perceber essa necessidade desse outro ser. É isso que é empatia. Então uma coisa é eu sentir essa emoção, eu ser mobilizado por essa emoção, até se de alguma forma eu me identifico, me incomodo com essa emoção. Os pais passam muito por isso, né? São muito ligados à situação emocional dos filhos. Mas aí se evolui, vamos dizer assim, num processo, né, de contato com o outro, se evolui, se avança para uma outra situação onde se compreende o que esse outro está vivenciando, pelo que esse outro está passando. Isso exige, é claro, uma diferenciação entre mim e o outro. No contágio emocional tem uma mistura entre mim e o outro, mas quando eu recupero ou atinjo uma clareza sobre mim mesmo, né, eu me separo desse outro e posso pensar, posso considerar a situação do outro. Então eu posso buscar consolá-lo, eu posso me preocupar e buscar consolá-lo, eu posso me preocupar e tentar resolver o problema do outro. Então essa compreensão, essa visão da necessidade do outro, é aí que começa aquilo que a gente chama de empatia. Eu me coloco nessa situação do outro, eu posso fazer essa projeção, eu sinto dentro do outro, vamos dizer assim, ou eu sinto o outro dentro de mim, isso seria a ideia da empatia, e isso é uma experiência emocional. O que é importante nisso? O importante nisso é que tanto o contágio emocional quanto essa empatia emocional, isso não é voluntário. O ser humano está desenhado para reagir a isso, às vezes quando ele nem quer. Então vamos pensar, nos imaginar vendo um filme, ou até mesmo ouvindo uma música que conta uma história, uma experiência humana. Me veio falando isso aquelas situações difíceis, né, de guerra, onde você vê lá um soldado sofrendo. Me veio uma outra imagem agora de um atropelamento. Quando a gente vê isso na tela do cinema, né, na tela, às vezes a gente vê filme agora, muito comum, né, na tela do computador, numa tela, quando a gente vê o filme numa tela, uma imagem numa tela que mostra uma situação humana, a gente reage involuntariamente a isso. Eu tenho uma amiga que quando ela vê isso, dependendo da cena, ela grita, né?
Então é uma situação intensa de um contágio emocional e também, claro, até pela ajuda da própria ficção, da arte, da tela, ela também está tendo uma experiência empática, né? De compreender aquela dor, ela sente nela aquela dor, ela sente o indivíduo nela, o outro indivíduo que sofre nela. Então essa é a empatia emocional. E o que eu estou então dizendo que isso é involuntário. Claro, um vai reagir numa situação, outro vai reagir em outra. E muito importante, guarde isso. Um vai sentir isso relacionado a um igual, a um parecido, e não vai sentir isso em relação a um diferente. Isso é a condição, vamos chamar assim, rudimentar ou primitiva da empatia. Isso se dá, isso é um programa biológico, vamos dizer assim, forjado, formado para funcionar numa relação de identificação, numa relação com semelhante. Tá? Até o nível que eu estou contando para você. Tá? E isso é uma estratégia evolutiva, por isso que eu falei da guerra antes. Então a espécie ou o grupo faz isso porque isso vai gerar colaboração, vai gerar cooperação e vai gerar também segurança e proteção mútua. Isso é evolutivo. Isso é uma estratégia evolutiva e assim essa espécie consegue permanecer e em permanecendo, em sobrevivendo, ela se aperfeiçoa ao longo do tempo. E foi assim que uma determinada linhagem de símio, porque permaneceu, foi se transformando em alguma coisa que chegou até nós e nós vamos usando esse mesmo tipo de estratégia. Então, mais uma vez, esse impulso ele não é voluntário. Então, o que a gente já pode saber aí contra Freud, vamos dizer assim, ou se que alguém quiser, é aperfeiçoando Freud. Porque Freud teve alguma percepção de que o estudo dessas espécies semelhantes era importante. Isso ele percebeu. Ele não fez esses estudos, continuou nas suas especulações teóricas e se usando, é claro, de alguns fundamentos de clínica psicanalítica. Aliás, eu disse que eu estava falando como sociólogo, mas eu também estou falando hoje como psicanalista, que eu também sou. Mas bem, qual é o terceiro ponto, então? É que essa empatia pode também evoluir para uma empatia cognitiva, que é quando eu sei, já posso saber, já tenho aptidão para saber sobre o que o outro sente, o que pode ser a necessidade do outro, mesmo que eu não tenha essa experiência emocional. Então, quando se atinge o nível da empatia cognitiva, a experiência dela, ela pode prescindir da empatia emocional. Ela pode prescindir. Né? Vai depender da situação, do que está em questão ali, como eu falei. Se eu estou diante de um igual ou não. Né? Mas a empatia cognitiva, é importante também isso ser entendido, ela, do ponto de vista da moralidade, ela é menos importante. Justamente porque ela é como se fosse uma empatia fria. Você pode usar a empatia cognitiva até para fazer o mal. É porque você pode projetar o que o outro sente e então manipular o outro. Mas é um nível que existe da empatia também. Mas do ponto de vista da moralidade, a empatia emocional é a mais importante porque ela é que é capaz de mover em função de alguém. Então, a empatia emocional é, portanto, um programa da natureza. É um programa biológico, é um programa evolutivo em termos de evolução da espécie. Então, se a moralidade é caracterizada pela renúncia dos meus próprios interesses, então ela surge aí. Aquela renúncia dos instintos, das pulsões que Freud fala, ela é justamente dada pela natureza e como uma habilidade da natureza. Então não há conflito entre moralidade e natureza. Pode haver conflito entre a moralidade e aspectos da natureza, mas é essa mesma natureza animal que nos aparelha com a condição de fazer renúncias em relação aos nossos instintos. Este é o ponto, é ela que nos dá essa condição. Né? E aí, é claro, o ser humano que é complexo e interessante como ele continua evoluindo e ele faz guarde essa ideia, ele faz dessa moralidade que funciona só por semelhante, ele torna essa capacidade uma capacidade que ele pode, a partir de um certo momento, ampliar para outros indivíduos também. E isso passa a ser já uma capacidade forjada pela cultura, pela história.
em várias transmissões. Lá no meu Instagram você encontra informações sobre isso, aí no canal do YouTube também. Eu falo sobre a era axial, que é esse primeiro milênio antes de Cristo, em que sábios, vou chamar de sábios intelectuais, espirituais, mas também sábios intelectuais, filósofos, eles pensaram nesse aspecto da espiritualidade humana ou da moralidade humana, que permite que haja uma preocupação em relação ao outro que demanda renúncia dos próprios instintos. E eles dizem que isso é humano. É assim que se torna humano. Esse é o projeto humano. E Freud percebeu algo disso quando ele diz que é no superego que está o mais elevado da nossa natureza humana. Ele percebeu isso. Não investiu nisso, mas ele percebeu isso. Mas então, na era axial, esses sábios axiais fizeram disso o projeto de ser humano, que era o modo de se tornar e de ser humano. Então isso é dado pela natureza, então não contra a natureza. Então aí está o limite de Freud e a correção que a gente faz de Freud. Para terminar, eu ir para os comentários de vocês. Então eu quero completar dizendo o seguinte: por essa visão que Freud tinha de que natureza e moral estão em conflito, ele destacou a vivência dessa moralidade como sendo uma vivência problemática. Então ele dizia, o superego ele é capaz de um sadismo, no sentido de ele impor regras ao ego, ao indivíduo consciente, que faz com que o ego sofra a pressão desse ideal, sofra a pressão dessas regras morais. Então isso é um lado do problema que Freud identifica na moralidade, na moral, né? E ele vai pensar isso especialmente em relação à sexualidade. E Freud também viu o problema do masoquismo, que é o indivíduo, ele chama inclusive de masoquismo moral, que é o indivíduo que vai buscar o sofrimento e a punição em nome de alguma regra, porque esse indivíduo é movido por um sentimento de culpa, né? Então vamos imaginar uma pessoa que tudo na mente dela não, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ficar acordado até tal hora para fazer, não posso dormir sem terminar essa tarefa, eu tenho que ajudar não sei quem, eu tenho que abrir mão disso que eu estou fazendo porque não é correto, eu não posso ser egoísta. Eu já ouvi muitas coisas desse tipo, inclusive em experiência clínica também. Então é a pessoa que pensa que tem que e que não pode ser vista como egoísta. Ela teme ser vista como egoísta. Então a gente está aí lidando com uma vivência de um superego sádico. É a severidade do superego pressionando essa pessoa para o tem que. Eu tenho que, é o dever. Ela só pensa em se submeter a um dever, né? E tem medo então do próprio egoísmo, ou de ser vista como egoísmo. E tem, de outro lado, aquela pessoa que busca situações de sofrimento. E eu quero exemplificar isso falando daquela pessoa que não deixa coisas boas acontecer para ela. Esse é o masoquismo moral. Ela acha que ela precisa de ter a sensação do fracasso, ela precisa ter a sensação do sofrimento, ela precisa ter a sensação da reprovação, tudo que ela faz é ruim, ela não presta, ela não sabe, ela não consegue, não vai conseguir. Quando ela tem a chance de ter um sucesso, ela sabota a si mesma porque ela precisa sofrer. Então esse é o masoquismo moral, né? Então, o que é importante nisso? Cada um de nós se observar para ver como que está lidando com essa moralidade, para ver se essa vivência da moralidade não está se expressando dessa maneira sádica ou dessa maneira masoquista. Então isso serve como uma espécie de aviso, de alerta, para se atentar para como que a moralidade qual é a dinâmica da moralidade dentro de você, né? Como eu observo isso dentro de mim também, procuro observar isso dentro de mim, para que a moralidade possa recuperar o seu fundamento natural que está dentro de nós. Então, o primeiro ponto importante é isso, é nós nos vermos como criaturas morais e, portanto, como criaturas empáticas, como criaturas capazes dessa renúncia, entendendo que essa renúncia, inclusive, nos faz bem, porque a gente gera a satisfação do outro, o bem-estar do outro, isso faz bem para nós, para a gente, então, tentar investir nessa vivência da moralidade,
porque essa vivência da moralidade, ela corrige a visão que nós temos de nós mesmos, a nossa autoimagem, e ela também nos dá a oportunidade de ter uma experiência de humanidade em nós e entre nós também. Então esse é o aspecto importante dessa exposição. Então, compreendendo os limites de Freud, nós temos também a indicação do que é importante observar na nossa moralidade, porque nesse limite o que Freud nos dá de muito importante é esse ponto de vista de observação, mas ele não nos ensina tirar a nossa competência moral de dentro de nós mesmos. Isso ele não nos ensina, é a pesquisa empírica sobre primatas que nos ajuda a entender que a capacidade de empatia e a moralidade está no nosso corpo, está na nossa natureza. A gente aprende com nós mesmos e entre nós a termos uma atitude mais humana e então mais moral e, portanto, mais saudável e até mais alegre, eu posso dizer também. Eu paro por aqui porque o chat aqui está subindo e senão eu vou perder alguma colocação de vocês, especialmente a primeira da Roselma que eu agora leio. Elias, no livro A Condição Humana, se não me falha a memória, defende que guerrear seria da condição humana, do medo do outro, da sensação de insegurança e invulnerabilidade. Sem dúvida, Elias está certo. Essa visão só não é completa dadas as preocupações de Elias. Tá perfeito pensar nisso, porque o ser humano ele se desenvolve num momento primitivo, rústico, de certa forma desorganizado, no sentido de que não havia uma grande ordem, né? Não havia um sistema de regras, etc. Então a violência, a agressividade estava solta. Na história da guerra, na pesquisa sobre guerra, encontra-se situações de massacre muito antigas. Eu, infelizmente não tenho essa data para dizer para vocês aqui de memória, mas lá na região da Alemanha foi encontrado, alguém descobriu por acaso uma cova coletiva muito antiga. Ou seja, um grupo atacou um outro grupo e cometeu um pequeno genocídio, vamos dizer assim. Então, a vida primitiva é uma vida de perigo, sem dúvida. E isso está instalado dentro de nós, que é o nosso senso paranoico de que a gente está sendo perseguido. Aqueles seres antigos, primitivos, eles andavam sem saber se não ia pular, cair alguém na cabeça deles ou alguém nas costas deles, né? Então, a espécie se desenvolveu com esse receio do que acontece por trás, o receio do escuro. Então, sem dúvida, tinha esse medo nos constituiu e é claro, esse medo só há porque há a sensação da nossa vulnerabilidade, sem dúvida alguma. E por isso mesmo, a necessidade de associação, de nós nos reunirmos num grupo de iguais para nós o defendermos juntos. Esse é o ponto. Então Elias fala muito bem quando ele desenha essa característica humana, a agressividade como fazendo parte de nós. Está perfeito isso. Mas tem outro lado da moeda, né? Os primatologistas, eles perceberam exatamente isso. Nós somos mais assemelhados aos chimpanzés e aos bonobos. Bonobos é uma espécie de símio que a gente pouco pensa, mas é uma espécie muito parecida com os chimpanzés, é uma espécie um pouco menor, os exemplares são um pouco menores do que os exemplares de chimpanzés. Mas os chimpanzés, eles são identificados e caracterizados como sendo uma espécie muito agressiva, e os bonobos como uma espécie muito conciliatória. Eles inclusive resolvem muitos dos conflitos pelo sexo. Então quando o bicho está pegando ali, eles transam, porque isso então, diria Freud, canaliza a agressividade para o ato sexual e depois tem prazer e tem satisfação e pronto, todo mundo fica numa boa. Então os bonobos têm essa estratégia. Os chimpanzés são agressivos, os bonobos são fofos. Então nós temos essas duas heranças desse desenvolvimento. Tá? Então, como eu falei anteriormente, então da guerra também surge o senso de associação e de cooperação, que nos torna também morais. E aí o Tiago escreve,
Rony, pensando na pergunta de Einstein para Freud, me pergunto, existe guerra na natureza? Legal, então já paro aí para dizer, sem dúvida. Eu acho que foi em 1974 que, por acaso, um pesquisador, não sei se é antropólogo, também não tem o nome desse pesquisador, ele flagrou um grupo de chimpanzés, daquelas situações magníficas, né, em que alguém tem a sorte de observar uma coisa acontecendo. Ele viu um grupo de chimpanzés fazendo uma emboscada sobre um outro grupo de chimpanzés, né, chegando ali sorrateiramente, usando de furtividade para então atacar. Então, sim, nesse sentido a gente pode dizer que tem guerra na natureza, sim, né? Um ataque planejado, olha só, por causa de território, por causa de alimento. E por causa de sei lá mais o que eu não consigo imaginar. Sim, eu vou dizer que sim. Sim, existe guerra. Obrigado pela pergunta. Assim como existe guerra, existe moralidade, para falar coisas que a gente pensa que são humanas. Guerra, que a gente pensa que são só humanas. Existe guerra, existe moralidade e existe política também entre esses animais parecidos conosco. Existe estrutura de poder, existe hierarquia, existe regra, existe disputa ali de poder também, né? Então, tem guerra, tem política, tem moral nessas espécies assemelhadas a nós. Isso é uma discussão muito interessante em ciência, porque, especialmente a partir tanto do iluminismo, que foi um movimento também antropocêntrico, que colocou o homem no centro, que foi quando também a ciência começou a se tornar cada vez mais sofisticada. Aí foi se desenvolvendo uma ideia de que o ser humano é a coisa mais especial que tem. Então se reservou para o ser humano capacidades que eram só humanas. E há inclusive uma discussão que ela só é demorada porque é difícil ter as evidências, mas de que também fala-se de consciência animais. Já se sabe que tem animais que têm a percepção de si mesmos, os macacos têm percepção de si mesmos, os elefantes têm percepção de si mesmos e talvez os golfinhos também, agora eu não tenho certeza. E isso talvez se possa chamar de consciência, sendo que a própria consciência é algo que também é ainda estudado e se tenta evidenciar. Mas então se criou essa ideia de que tem coisas que são só do homem, são especiais. É interessante que essa é uma visão que vige na ciência, que é uma visão, antes de tudo, religiosa, né? Que é do homem ou do ser humano como a primícia da criação. Isso é uma visão judaico-cristã. E essas pesquisas em primatologia dão essa magnífica contribuição que, é importante dizer, é uma contribuição que estende Darwin, né? Darwin já via essa conexão entre as espécies. Então, as pesquisas mais atuais dão essa excelente contribuição de mostrar, olha, não, há certas características nobres que não são só humanas. E é interessante que na resposta para Einstein, Freud vai justamente explicar a guerra pelos instintos naturais do homem que seriam combatidos, que é o animal humano que Freud chama, né? Então a guerra viria desses instintos, dessas pulsões, que seria combatido, segundo Freud, pela civilização, né? Ou seja, pela moralidade que, como eu expliquei, contra a natureza. E mais uma vez eu digo, então não, a moralidade a gente vai tirar da natureza. Quem sabe a gente vai olhar para os animais hoje e vai aprender, nós vamos aprender a sermos mais morais, a sermos mais compassivos, a sermos mais empáticos com os animais. Por que não? Né? Além de aprender entre nós mesmos. A Roselma diz, estou confusa. A empatia seria algo da natureza humana que se nasce? Sim, sim, Roselma, é isso. A nossa capacidade de sermos empáticos está já na nossa formação. As crianças, lembra que eu expliquei a empatia emocional falando antes do contágio emocional. Então isso é um desenvolvimento. Procurem no meu Instagram, eu coloquei lá um carrossel que mostra isso, né? Como que começa com contágio emocional, depois vai para empatia emocional ou para o interesse em consolar, de onde vem também a solidariedade, compaixão, e aí passa para a empatia cognitiva, que é aquilo que é mais dito, que é o colocar-se no lugar do outro, mas que pode ser apenas intelectual isso. Eu sei que o outro está passando, mas não tenho interesse por isso, né? Então sim, Roselma,
Há pesquisas já feitas, observações que já feitas, e quem sabe vocês observaram, um bebezinho chora, vai uma outra criancinha bem miudinha lá, ficar junto desse bebezinho chorando. Ou um bebê chora, o outro começa a chorar também. Isso é contágio emocional. Isso mostra como que essa capacidade empática já vai sendo elaborada na natureza. É da natureza, tá bem? Quem sabe um dia eu vou fazer uma coleção só de exemplos disso e trazer para vocês. Vai ser uma live, uma exposição só de exemplificação desse fenômeno, tá? E mais uma coisa importante, que essa pergunta da Roselma me dá a oportunidade de frisar. Esse desenvolvimento da moralidade que começa lá no mamífero e vem até o humano, e que começa agora, como eu exemplifiquei, na criança, e se desenvolve para o adulto que chega à empatia cognitiva, isso é mais um exemplo daquele verso de Wordsworth que diz que a criança é o pai do homem ou é o pai do adulto. Tá bem? Com esse verso eu também quis dizer isso, que aquilo que acontece lá nos mamíferos fica guardado, nos mamíferos animais, né, lá na primitividade da evolução, isso fica guardado e chega até nós, está dentro de nós. E essa experiência que a gente já vai tendo, então, como criança, isso vai sendo desenvolvido e fica dentro de nós também. Então, sim, é da natureza, Roselma. Estou dizendo que a empatia é algo da natureza humana, gente. Então, se for o caso, essa é a novidade do dia, tá bem? A empatia é natural. Ela é, muitas vezes, involuntária. Se isso parece confuso, é porque nós fomos educados a pensar de outra maneira. Houve Thomas Hobbes para dizer diferente, diz que o homem é o lobo do homem. Houve Freud para dizer diferente. Houve Rousseau para dizer que um dia houve um contrato social, né, para dizer que um dia a sociedade começou. Não, a sociedade não começou um dia. A sociedade, nós nos tornamos seres humanos já sociais, porque nós derivamos de espécies sociais, não tem jeito isso. Tá bem? Vamos lá. Rita diz: Rony, acho interessante como a moral e a ética são questões sociais, coletivas. Gostei muito do coletivo, isso é importante, porque é isso que o sociólogo Emile Durkheim vai dizer. A ideia moral de indivíduo, ou seja, a ideia de dignidade da pessoa humana, não é uma ideia inventada por um indivíduo. Essa é uma ideia que foi inventada pela coletividade, pela sociedade, foi uma ideia concebida pela coletividade e se atribuiu essa dignidade humana a todos os indivíduos. Isso. Então a ética moral é uma questão coletiva. É natural na sua origem e é coletiva na sua dinâmica, na sua ampliação, no seu desenvolvimento. Fica tão claro que nós não existimos fora dessa relação com o outro. Rita, excelente o que você está escrevendo. Uma das minhas últimas postagens no Instagram é uma citação do Durkheim, do sociólogo Emile Durkheim. E ele diz que o objeto da moral é mostrar que ninguém é todo. Todos nós somos parte. Cada indivíduo é parte de um todo. Então a grande função desse entendimento da moral e função da própria moral é fazer com que cada indivíduo se compreenda como compondo um todo e que, portanto, esse todo precisa do indivíduo e que esse indivíduo precisa do todo. É isso mesmo, Rita. Não existimos fora dessa relação com o outro. Nós começamos a existir, não existe exemplo fora disso. Na ficção tem. Nós começamos, na ficção porém tem, mas é ficção. Nós começamos a existir dentro de um grupo humano chamado sociedade, família. E não tem como ser diferente. Um bebê fora de uma relação com outro, ele morre, gente. Ele precisa de contato físico, inclusive. Tá? Então não tem essa coisa de abandono nesse sentido. Né? Vai ter o abandono como uma experiência psíquica e emocional. Do ponto de vista biológico, não tem abandono. A criança sobreviveu porque alguém cuidou. Mesmo quando há casos, né, que uma mãe, estou lembrando de alguma situação, mãe, por alguma razão, teve que rejeitar o filho, ou rejeitou o filho, deixou lá no lixo. Se esse indivíduo continuou existindo é porque alguém foi lá e achou ele, passou a ser cuidado. Né?
Então não dá. O ser humano só se torna humano, só sobrevive sendo cuidado por um outro. Isso é o começo da história. Então o indivíduo é parte de um todo. A Márcia escreve: me ocorre aqui todo o enredo do livro Ensaio sobre a Cegueira de Saramago. Eu já digo que eu li esse livro, mas não lembro de tudo. Vamos ver. Como diante da crise, da escassez, a moralidade vai sendo colocada no limite. Ah, perfeito, muito bom, muito bom. Isso é um tema muito bom. Essas situações limite, isso me faz pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Vamos ver se eu consigo separar. A primeira coisa que me ocorreu logo de cara foi o outro lado da moeda, Márcia. Então sim, a moralidade é colocada no limite. E é muito importante ver como que nesse limite da escassez, o limite da segurança, como ainda assim alguns indivíduos conseguem ser empáticos e serem morais e serem solidários. Geralmente é isso, né? Ocorre isso. O ser humano às vezes é forçado e aí surge também o bom do ser humano. Isso é mais raro, claro que é mais raro. Mas o fato de acontecer é muito importante, é muito indicativo, não é pequeno. Quando todas as circunstâncias são contrárias à moralidade ou à renúncia, também surgem indivíduos que renunciam. Nossa, isso é um dado. Isso é um dado e é uma evidência. Isso é excelente. Mas está muito correto o que a Márcia está colocando. Porque a moralidade, para se desenvolver, ela precisa de circunstâncias também. Porque se ela for sendo testada no limite o tempo inteiro, ela pode se tornar ela mesma escassa. E aí não dá. E aí por isso a sociedade rui. A sociedade acaba, né? Então nós precisamos de falar de moralidade por isso. E aqui, não vou esconder, né? E aqui estou eu, justamente por isso, né? Nós precisamos falar de moralidade, nós precisamos pensar em moralidade porque nós precisamos reforçar a moralidade. É disso que eu estou falando, é isso que eu estou fazendo aqui nesse canal, né? Ela precisa ser reforçada para ela ser sofisticada, para ela ser ampliada, para ela ser depurada ou, sobretudo, para ela ser fortalecida. Vamos pensar nós no Brasil. Por que a gente fala tão pouco de moralidade? Porque os pesquisadores de moralidade estão fora, né, do país. Porque isso é antigo, o estudo da moralidade é antigo fora, né, do Brasil e é ampliado fora do Brasil. Cada vez mais surgem trabalhos sobre isso, tá, gente? Documentários e livros sobre isso. Então nós precisamos muito de falar sobre moral. Precisamos falar muito sobre moral, né? Porque ela precisa ser fortalecida. Então é isso mesmo, Márcia. Quando a situação de escassez leva a moralidade do limite, ela realmente é enfraquecida como uma experiência social, surge a evidência de que ela existe por meio de alguns indivíduos, mas ela deixa de funcionar socialmente. E a grande função da moralidade é fazer a sociedade funcionar. Seria a função prática da moralidade. A primeira função prática da moralidade. A segunda função prática da moralidade é nos elevar como indivíduos a um nível de humanidade mais alto, a um patamar de humanidade mais alto. E a Márcia ainda escreve: e como a violência de um lado e a empatia e o cuidado do outro orientam o comportamento dos personagens. Porque nós somos feitos dessas duas coisas. E essa também é uma comunicação importante que eu estou fazendo. Nós aprendemos que nós somos egoístas, que nós somos competitivos, que nós temos cuidado do nosso interesse. Essa é a lição que está programada. A gente vai ouvindo uma outra coisa aqui a colar, mas o que a gente vai aprendendo é que a gente tem que cuidar do nosso. Tá tudo bem, né? Mas tá enviesada essa história. Tá incompleta essa história. Nós somos egoístas, beleza, nós fazemos guerra, parece que é um fato inevitável, né? Lamentável esse fato. E o meu sorriso é o sorriso de rir para não chorar, né, gente? Mas nós somos também solidários, nós somos também empáticos, somos também morais, nós somos também belos nesse sentido, nós somos elevados também nesse sentido, né? Então esse é o outro lado nosso, que a gente pode fazer o quê? Reforçar, não é isso? Vamos reforçar. E vamos tornar a guerra o mal necessário e isolado. Vamos tornar o conflito, o desentendimento, como uma coisa que se for inevitável num determinado momento, a gente saiba corrigir também.
também, né? Que é ótimo, isso faz parte da moral, corrigir. A gente pode se tornar bons em corrigir. Nós não podemos nos tornar bons em corrigir. Tá ótimo isso, né? Ser bom em corrigir. Isso até me empolga quando eu falo isso. Pô, ser bom em corrigir, que barato. Me corrigir, que barato. Voltar atrás e fazer melhor, sensacional. Né, Márcia? Vou entender que isso exatamente foi porque eu comentei, né, Márcia? E a Roselma ainda coloca, gostei disso, Rony. Ela precisa de circunstância para se manifestar. A moral precisa de circunstância. Mas são circunstâncias que nós podemos gerar e dar para nós mesmos. Nós podemos nos dar a circunstância de nós sermos mais morais e sermos melhores e manifestarmos o que nós temos de melhor dentro de nós. Né? Então isso poderia ser uma conversa de um idealista e de um otimista, mas não é, tá? Querida pessoa, vamos lembrar disso. Isso é uma conversa realista porque essa capacidade é da nossa natureza. E a Márcia escreve, corrigir, conter e investir no que há de mais elevado. É isso mesmo, é uma escolha que nós fazemos, a escolha já moral, mas apoiados pela natureza. Estamos apoiados pela natureza. E Durkheim diria, olha, se nós chegamos até aqui como sociedade, é porque Durkheim não usou esse entendimento sobre a natureza humana, ele não pesquisou isso, ele tinha uma outra explicação, quem sabe um dia eu fale sobre ele, mas ele dizia, se a sociedade está aqui é porque ela sempre vence, o bem sempre prevalece, mas eu prefiro dizer assim, é porque há o apoio da natureza humana. Eu observo, queridos, que muitos roteiristas, né, de Hollywood, eles de alguma forma exploram isso nos filmes. Os roteiristas são artistas, né, muito sensíveis, e isso aparece em filmes diferentes. Olhem só, vou fazer um comentário interessante. Eu algumas vezes peguei lá na TV a cabo, enquanto colocava meu filho para dormir, eu ligo, fico zapeando, e já vi partes diferentes do filme Mulher Maravilha, 1984. Fiquei surpreso. Faz parte da moral do filme falar sobre renúncia de desejos. Olha só que surpresa. Né? Então nós temos a percepção disso. Né? Então justamente é o caso de a gente reforçar isso. E eu estou contando, por exemplo, uma situação em que a arte, no caso a arte cinematográfica, também colabora para isso. A ciência tem colaborado com isso por meio de pesquisas, e aqui estou eu também tentando colaborar com isso por meio dessa comunicação midiática aqui. Me lembro, escreve a Márcia, me lembro também do documentário Por que Odiamos. Excelente, obrigado pela dica, não conheço, vou ver esse documentário. Tá bem? Então é isso, tem surgido documentários muito legais até desse outro lado que eu estou falando. Tá? Tem um chamado, procurem, chamado I Am, é o título em inglês. Vai ser fácil, joguem na internet e vocês vão achar esse documentário, está na Netflix. Muito bom, vai nessa linha desse discurso que eu estou tendo aqui hoje, de mostrar o outro lado da história, o outro lado do que nós somos. Então até a próxima, queridos. Tchau.